que me chama a atenção, acho que era a Tati que estava falando que é um Real Madrid sem defesa, mas com ataque. Eu fui olhar, o Real Madrid tem a pior média de gols sofridos dos últimos 6 anos. Pela primeira vez, o Real Madrid tem uma média de mais do que um gol sofrido por jogo desde que o Cristiano Ronaldo saiu, que foi uma temporada desastrosa, né? O Real Madrid teve 3 técnicos, começou com o Lopetegui, teve Solari, depois foi Zidane quem terminou a temporada. Mas é a melhor média de gols marcados dos últimos 8 anos. Inclusive, enquanto ainda estava Cristiano Ronaldo, ainda tinha trio BBC, desde a temporada 16-17, é uma média de 2,47 gols por jogo marcados e 1,13 sofridos. Talvez isso diga bastante o que é a temporada, né, Tati, do Real Madrid até aqui. Uhum. Não, isso aí. O Real Madrid tá com 94 gols na temporada. Eu acho que nas eras Ancelotti demorou mais para chegar nesse número, né? De 94, quase 100 gols na temporada. O Real Madrid costuma demorar mais para chegar, mas também os mais de 40 sofridos também demora mais para chegar nesse número. Eu acho que é um resumo da falta de equilíbrio que esse time tem, né? Principalmente pelas lesões, tem sofrido demais defensivamente. O Ancelotti não está conseguindo encontrar uma forma do time ser sólido defensivamente, mas o ataque tem funcionado, né? Tanto é que o Real Madrid tem resolvido os jogos contando, principalmente com o quarteto, que é responsável, se eu não me engano, por cerca de 67% dos gols. E se a gente somar o Fede Valverde, que é o quinto elemento, digamos assim, ofensivo, esses 5 jogadores marcaram 75% dos gols do Real Madrid. Então, realmente, o quarteto tem funcionado a nível numérico, né? Ainda não a nível de dinâmica de jogo, mas a nível de números. E o Guardiola falava hoje na coletiva, eu achei interessante, porque ele diz, olha, quando o Real Madrid consegue defender bem, geralmente conquista títulos, né? E esse Real Madrid realmente não está conseguindo defender bem. E para amanhã o Ancelotti não tem alternativas. Ele vai colocar em campo a defesa que ele tem, que é Fede Valverde na lateral direita, Tchouaméni zagueiro direito, Raul Asensio, que é da base, que subiu agora, tem 20 jogos com o profissional, que é o mais experiente da linha defensiva do Real Madrid em termos de zaga, e o Mendy na lateral esquerda. No banco de reservas tem o Lourenço, que é um lateral direito da base, o Jacobo, que é da base, não tem, o Ancelotti não tem mais do que isso para escalar. Então, é um pouco isso, né? A defesa, vamos ver o que é que vai conseguir segurar essa defesa, mas a grande ameaça desse Real Madrid ao City é realmente o sistema ofensivo. É a quantidade de jogadores que podem decidir o jogo para o Real Madrid. A capa do Marca, eu acho que é de hoje, trazia que o Ancelotti pede mais aos atacantes, né? Pede um pouco mais de... Colocava ali o quarteto, o Marca já se rendeu que são 4, não são 3, e que ele pedia mais comprometimento defensivo aos atacantes. Parece que a chave talvez seja que o Real Madrid não tenha que se defender com Valverde, Tchouaméni, Asensio e Mendy. Que ele se defenda com mais gente para evitar que estoure nesses 4, né? Exatamente isso. Assim, inclusive no derby, o primeiro tempo do Real Madrid é um Real Madrid praticamente inofensivo, né? Não chuta nenhuma vez no gol. Então é um time que sucumbiu, digamos assim, ao jogo que o Atlético queria fazer, né? Não conseguiu produzir ofensivamente. Contra o City vai ser outro tipo de jogo, porque o City propõe outra coisa, mas mesmo assim, o Real Madrid, quando conseguiu sair classificado na temporada passada aqui desse estádio, um estádio, lembrando que o Real Madrid nunca conseguiu ganhar um jogo aqui contra o City, conseguiu empatar vários, mas ganhar não conseguiu. Foi um jogo defensivo quase perfeito do Real Madrid para conseguir parar o City. E para conseguir fazer isso com o que tem, o Real Madrid vai precisar contar com o compromisso. O Ancelotti tem utilizado muito essa palavra, do sistema ofensivo. O Rodrigo é um cara que já trabalha naturalmente, ele fecha muito o lado direito do campo. O Bellingham vai ter que jogar mais escorado pela esquerda para poder ajudar também na hora de fechar e fazer uma linha de 4. Mas o Vinícius e o Mbappé vão ter que voltar para defender, porque senão o Real Madrid vai sofrer demais, fica a defesa exageradamente exposta. A boa notícia é que o Camavinga está de volta, que é um volante mais defensivo, mas também com uma característica ofensiva, né? Mas se o Ancelotti segurar o Camavinga, a defesa vai estar um pouquinho mais protegida. Mas não dá para jogar com 4-2-4 contra o Manchester City. Isso é colocar em risco qualquer possibilidade de conseguir a classificação. Tempos atrás, Fred, não muitos tempos atrás, meses atrás, o Manchester City afiaria a faca, né? Quando visse um adversário com uma defesa tão fragilizada.
Hoje talvez não dê para dizer isso, né? Talvez não dê para dizer nem que, mesmo com todos esses problemas do Real Madrid, o Manchester City seja favorito, não só ao confronto, mas como ao jogo de amanhã também, pelo que vem jogando o City, né? Pois é, eu acho que para o confronto o favoritismo do Real Madrid ele é bastante acentuado e para o jogo de amanhã também. A diferença entre Manchester City, o que eles têm em comum, na minha visão, eles defendem mal, tanto o Real Madrid quanto o Manchester City. Só que o Real Madrid ataca bem, o Manchester City não ataca bem. Então, eu tenho minhas dúvidas de como o Manchester City vai conseguir explorar essa vulnerabilidade defensiva, pelo menos teórica, que o Real Madrid vai ter amanhã. O Haaland vai jogar entre dois zagueiros que ou não são zagueiros ou não são experientes. E vamos ver se ele consegue tirar do bolso algum gol contra o Real Madrid. Né? São 4 jogos do Haaland pelo Manchester City contra o Real Madrid e nenhum gol sofrido. Estão testando as pirotecnias. Eu percebi, ainda bem que está lá do outro lado. Exatamente. Exatamente. O City faz essa festa com fogo, com fumaça. Né? Onde tem fumaça tem fogo. Aqui no Manchester City. Então estão testando isso para amanhã. Ainda bem que estão testando isso do treino também, né? Porque poderia ser perigoso ali tropeçar alguém. Mas enfim, o City não ataca bem. O City não ataca bem e o Manchester City não sei como que vai conseguir desencaixotar o Haaland, porque o Real Madrid vai fazer o que fez da última vez, aqui naquele 1-1, né? Vai encaixotar o Haaland. Tudo bem que os indivíduos são diferentes e são menos competentes, pelo menos a princípio, para defender, o Rudiger, o Nacho, que foram 2 caras que anularam, né? Primeiro o Nacho, depois o Rudiger. Mas eu não sei qual vai ser a solução do Pep Guardiola para tentar fazer com que esse Manchester City consiga atacar bem e ser menos vulnerável na transição, que aí eu acho que o Real Madrid é o caminho para matar o Manchester City. Olha alguns números defensivos do Manchester City, que eu fiz uma pesquisa jornalística, Fred. A média de gols sofridos do Manchester City na temporada é de 1,46. É a pior média desde 2000, 2001, que terminou com rebaixamento. Só naquele ano, o Manchester City, nos últimos 25, teve uma média de gols sofridas tão ruim. E olha só, o dinheiro chegou em 2008. Então o City teve temporadas sem a grana, sofrendo menos gols por jogo. 56 gols sofridos. Já sofreu mais gols do que em 6 das 8 temporadas anteriores do Guardiola. Temporadas completas, e não nesse momento. E aí sofreu mais gols do que 6 em 8. Quais são as outras duas? Está empatado em gols com a temporada passada, com 22 jogos a menos, já tomou o mesmo número de gols que a temporada passada, e tomou 4 gols menos do que a primeira temporada do Guardiola no comando do Manchester City, com 19 jogos menos. E o Fred falava de atacar mal, 80 gols pró até aqui, uma média de 2,16. É a segunda pior média desde que o Guardiola chegou. Só 2020, 2021, o Manchester City teve uma média de gols pior. Dá para lembrar que aquele ano o Manchester City ainda apostava no Agüero, ele teve uma lesão grave, e o time foi se improvisando mais ou menos com o atacante até o final da temporada. E a temporada que eu acho que elimina o Real Madrid com o Gabriel Jesus jogando muito, né? São os 2 jogos separados por um intervalo pela pandemia. Isso. É a da pandemia, né? Pré e o segundo jogo pós-pandemia. 11 derrotas, segundo pior número com Guardiola também, né? 19-20, perdeu 12, mas fez 22 jogos a mais. Daqui a pouquinho o Manchester City vai igualar já e ultrapassar, e vai ser a temporada com mais derrotas, o que mostra bastante a inconstância e inconsistência desse time.